Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez estarmos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Dessa vez estaremos estudando o capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 26. Vamos curvar as nossas frontes e orar nesse instante, pedindo a Deus a orientação e a direção para esse estudo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de falar contigo. Graças te damos, ó Deus, porque podemos estudar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me tem dado, me tem concedido de estar ministrando esses estudos. Agora eu te peço que o Senhor esteja me usando, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra com fidelidade, Senhor, que não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu seja orientado pelo teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, os teus servos que estarão ouvindo essa palavra em qualquer tempo, Senhor, em qualquer lugar, que a tua palavra possa achar guarita em seus corações, que possa haver entendimento, Senhor, da parte deles e que possa haver restauração, que possa haver mudanças, ó Deus, de comportamento, que possamos de fato, ó Deus, buscar ser guiados pelo Espírito Santo e mortificarmos, ó Deus, as obras da carne em nossas vidas. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então nesse momento o capítulo 5, os versículos de 16 a 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Esse texto é bem conhecido. Se você é crente de nascimento, com certeza você estudou isso lá na escola bíblica dominical, no departamento infantil. Se você fez parte de alguma organização missionária também, com certeza você aprendeu, talvez você tenha até de cor os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. Mas nesse instante, eu gostaria que você realmente estivesse com a sua mente aberta para que você pudesse acrescentar conhecimento a tudo isso que já foi revelado por você, tenho certeza, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo começa aqui falando para aqueles irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Desculpa, irmãos, fui lá em cima, né? Digo, porém, né? O texto aqui, ele começa, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando Paulo inicia aqui dizendo, digo, porém, você precisa ler os textos acima para que você possa entender. Porque digo, porém, é como se Paulo agora fosse resumir tudo aquilo que ele havia dito. E se você tem estudado comigo, se você tem acompanhado desde as primeiras aulas do primeiro capítulo lá de Gálatas, você observou que Paulo, a princípio, ele estava ali
combatendo os judaizantes, combatendo aquela profecia, combatendo a mensagem, a palavra, né? O evangelho distorcido que os judaizantes estavam querendo implantar nas igrejas gentias, obrigando aqueles irmãos a fazerem a circuncisão, seguirem o calendário e seguirem a dieta. Agora, a partir do capítulo 5, nós vemos aqui que Paulo, ele começa a mudar ali o contexto. E na aula passada até nós vimos que Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles estavam agindo como que animais, não é? Tentando ali se destroçar. Ele diz aqui: mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, desde a aula passada nós já vimos isso, e eu convido você, se ainda não assistiu, a assistir a aula passada. Mas Paulo, ele muda completamente a entonação e ele começa a combater um outro problema que estava ocorrendo ali dentro daquela igreja. Pode até ser que o problema que estava ocorrendo já fosse em decorrência do problema causado pelos judaizantes, mas estava acontecendo ali naquela igreja. Paulo vai dizer, quando ele trata os frutos, as obras da carne, ele vai dizer dissensões, facções. Estava havendo briga, estava havendo ali contenda entre aqueles irmãos. Ele encerra esse capítulo dizendo: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, ou seja, um querendo ser melhor do que o outro. Então a gente observa que muito provavelmente esses problemas estavam acontecendo lá. Paulo tomou conhecimento disso. Pode ser que esses problemas fossem decorrentes da palavra dos judaizantes, porque era uma característica dos judaizantes, era uma característica daqueles que seguiam o farisaísmo e essas outras seitas judaicas que existiam na época. Se vangloriar, querer dizer que era melhor do que o outro. Jesus combate muito isso quando ele fala, por exemplo, que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, se você se acha são, se você acha que você não tem doença, se você acha que você, dentro do nosso contexto aqui, não pratica obras da carne, que isso aí está muito longe de você, então muito provavelmente você está dentro desse contexto aqui que Paulo está falando, porque Paulo está dizendo: olha, vocês não se deixem possuir de vanglória, porque não cometam, não é? Aqui ele vai dizer discórdia, dissensão, facção, ira, ciúmes, e ele vai dizer: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos declarei. Ou seja, quando ele esteve lá, ele já havia falado isso para aqueles irmãos, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está ali combatendo, muito provavelmente, já uma consequência do que ele veio debatendo desde o primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo ele vem combatendo ali essa orientação judaizante que estava sendo passada ali para a igreja. E agora, aqui nesse capítulo, dentro do meu entendimento, eu entendo que Paulo já estava combatendo um problema que estava sendo causado pela prática dessas, não do judaísmo em si, mas das seitas judaizantes, como o farisaísmo e outras seitas que existiam então, por essa disputa, porque eles se achavam muito bons, eles oravam dizendo: ah, Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, eu não nasci gentio. Então eles se achavam realmente assim o suprassumo. E aqui Paulo já está tendo que combater isso, porque quando eu me sinto, irmãos, tão superior ao outro, está me faltando o principal dos mandamentos, que é como estudamos na aula passada, o amar ao próximo como a si mesmo. E Paulo, então, ele começa aqui: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Esse verbo andar aqui no grego, ele tem a conotação não do andar, do caminhar, mas aqui Paulo está falando, é como se ele estivesse dizendo, digo, porém, vivei no Espírito, praticai o Espírito. Esse verbo andar aqui é o mesmo verbo utilizado quando faz referência a Enoque, dizendo que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então a gente sabe que Deus, ele não andou aqui, não caminhou aqui pela terra com Enoque. Quando diz que Enoque andou com Deus, está dizendo que Enoque se relacionou com Deus. Enoque, ele vivia de tal forma que era como se o próprio Deus estivesse ali caminhando ao lado dele, de tamanho relacionamento Enoque tinha com Deus. Então é nesse mesmo sentido que Paulo está dizendo aqui, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você anda em Espírito, você não dá liberdade para a carne tomar conta de você. Irmãos, vez ou outra, nós praticamos realmente essas obras da carne. Algumas impurezas, algumas questões que são realmente tratadas aqui. Vivemos aqui na terra e nós não vencemos ainda o pecado. Nós só venceremos o pecado totalmente quando recebermos, após a nossa morte, quando recebermos um corpo incorruptível e formos ali, irmãos, de fato, estivermos vivendo com Deus. Aqui nós ainda estamos sujeitos. O nosso eu, ele tem a tendência pecaminosa. Então nós sempre estamos sendo tentados. Aí Paulo está falando, se você anda em espírito, você tem menos chance de praticar as concupiscências da carne, você tem menos oportunidade para dar vazão àquilo que a sua carne quer. É isso que Paulo está querendo aqui. Nós andando em espírito, nós não satisfaremos as paixões da nossa carne. E ele fala aqui, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui Paulo está dizendo que a carne, ela deseja contra o espírito. E o espírito deseja contra a carne. É o princípio de cada um, da carne e do espírito. E isso tudo está dentro de cada um de nós. Todos nós que aceitamos a Cristo como único, suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então, nós já não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer que já não somos mais dominados pelo pecado. Por que dizemos que não somos dominados pelo pecado? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos dentro de nós a nossa natureza carnal, a nossa natureza que ela é impulsionada para o pecado, ela é dirigida para o pecado, e nós temos o Espírito Santo que quer nos levar para a santidade. Então, dentro de nós está sempre ali ocorrendo essa briga, milita a carne e o espírito. E aqui Paulo está dizendo, olha, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, se eu sou conhecedor de que dentro de mim existe essa luta entre a carne e o espírito, e não adianta, irmãos, nós querermos lutar contra o espírito, contra a carne. Observe que Paulo, ele não vai dizer, lutem contra a carne, porque vocês vencerão essa luta. Paulo diz, andai em espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então não é lutem contra a carne, é andai no espírito.
o que temos que fazer, irmãos, é realmente buscar ser cheio do Espírito Santo. Buscar cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. O que precisamos fazer é nessa briga, é nesse duelo entre a carne e o Espírito, ficar do lado do Espírito, porque o Espírito vence a carne. Eu jamais vou conseguir vencer a carne. Então eu preciso me colocar ao lado do Espírito para que eu consiga vencer a carne, vencer a concupiscência da carne, vencer os meus próprios desejos, porque a carne, ela milita contra o Espírito e a carne quer me conduzir ao pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E Paulo vai dizer que, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa é uma frase que era utilizada por Aristóteles, e ele queria dizer que se você cumpre os mandamentos, se você cumpre ali a lei não tem nada contra você. Você não precisa temer a lei, porque a lei não tem nada contra você, porque você não fez nada que fosse incompatível com a lei. E aqui Paulo está falando, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sobre a lei, não estáis sobre a lei. Ou seja, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E isso aqui vem a completar tudo o que Paulo vem falando desde o primeiro capítulo, quando ele está ali dizendo que aqueles irmãos já haviam sido libertos, haviam recebido a graça de Cristo e eles não estavam mais sujeitos à lei, eles não estavam mais debaixo da lei. E aqui Paulo está falando, olha, se vocês andam em espírito, vocês não estão sobre a lei. Então, o que nós precisamos ter em mente, irmãos, que as obras da carne, elas são produzidas pela força do próprio homem. E o fruto do Espírito só pode existir pelo poder criador de Deus. Essa é uma grande diferença. Por isso, Paulo é muito interessante que ele não vai dizer obras da carne e obras do Espírito. Ele vai dizer obras da carne, ou seja, uma coisa que eu mesmo produzo, e fruto do Espírito, uma coisa que é produzida pelo Espírito Santo. E ele vai começar aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Esse primeiro aqui, irmãos, quando Paulo fala prostituição, lá no grego, na verdade, ele usa a palavra, porneia, e é uma palavra muito ampla. Então, é até complicado a gente querer minimizar aquilo que Paulo está falando, utilizar a tradução dizendo que porneia é simplesmente prostituição. Quando Paulo fala que porneia, ele está querendo dizer, ele está querendo relacionar, falar a respeito de tudo o que é pecado sexual. A palavra, né, ela é ampla, ela designa toda espécie de relacionamento sexual errado. Então, dentro aqui de porneia está prostituição. A prostituição é uma das espécies de relacionamento sexual errado. Então, você tem a prostituição, você tem o incesto, você tem a pedofilia, você tem pornografia, você tem a exposição da nudez. Então, tudo isso, todos esses pecados, todas essas atitudes sexuais erradas está contida dentro dessa palavra porneia que Paulo utiliza. Depois ele vai falar impureza. O que é a impureza? Impureza é a sujeira sexual, né? É como se estivéssemos, né? Começa ali no primeiro degrau a porneia, o segundo degrau a impureza, é um pouco pior, né? A impureza vai um pouco além da porneia. A lascívia, o que é a lascívia? É quando a gente se permite, se libera nas práticas da porneia. Então, eu tenho a tentação, né? Uma pessoa que tem ali, que tenha essa depravação sexual, que, por exemplo, seja ligado a um sexo violento, não é? A violência sexual. Então, a pessoa ter esse pensamento, ela está ali
né, lutando contra aquele pensamento, contra aquele sentimento que está ali dentro dela. Agora, quando a gente fala da lascívia, é quando a pessoa deixa aquilo ali dominar ela dá vazão àquele sentimento, aquela coisa que ela está sentindo, e ela pratica, não é, os atos sexuais impróprios, errados, da porneia. Então você tem porneia, que ele simplifica como se fosse prostituição, mas vai muito além. Então é até válido você escrever aí a palavra original no grego, que é porneia, e colocar que porneia se relaciona, não é, a toda espécie de relacionamento sexual errado. A impureza é a sujeira sexual, e a lascívia é quando você se permite, quando você se libera nas práticas da porneia. Então aqui dentro das obras da carne, Paulo vai separar aquilo que é sexual, Paulo vai separar aquilo que vai, os pecados, né, as obras sexuais, as obras com relação à fé, com relação ao relacionamento da pessoa, e depois com relação ao próprio corpo, não é, que a Bebê disse, a glutonaria. Então a gente vê essa separação. Os 3 primeiros, que são os sexuais, são a prostituição, que está aqui na Bíblia na linguagem de hoje, mas que, né, nós estamos tratando como se fosse porneia, impureza e a lascívia. Depois Paulo fala com relação à fé, que é a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é quando nós temos qualquer coisa, irmãos, adoramos qualquer coisa que não seja Deus. É quando colocamos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida. Não é só essa questão de ídolo, mas você pode adorar um filho, você pode adorar um trabalho, você pode adorar um artista, sim, né? Ter aquela idolatria, aquela coisa louca por determinada pessoa. Então, idolatria, ela abrange aí muita coisa que pode realmente atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Feitiçaria está diretamente ligada aqui aos trabalhos, né? Trabalhos de feitiçaria que podem ser feitos. Então, esses aqui seriam as obras relacionadas à fé, não é? Que iriam ali no pecado contra a fé. Depois Paulo chega no relacionamento, e aí Paulo vai falar de inimizade. O que é a inimizade? É a falta de amizade. É quando você, ao invés de ser amigo, não é, você se torna ali um inimigo, você leva a briga, você está sempre tendencioso ao desentendimento. Depois Paulo vai falar de porfias. O que são as porfias? São brigas, não é? Porfia é briga. Ciúme. O que é o ciúme? É a ira, é a discórdia, é quando eu ambiciono aquilo que o outro tem, não é? Eu tenho ciúme daquilo que o outro tem, eu tenho ciúme do outro, eu tenho ciúme da forma como o outro se relaciona com as pessoas, por exemplo. Estaria ali bem, né? Ciúme, inveja. Então Paulo está falando aqui, ciúmes. E a gente vê que dentro dessa questão aqui, irmãos, de ciúme, ela também causa até divisões, não é? Divisões na igreja. E ele vai falar ira, discórdia, não é? A briga, não é? Discordar e não tratar aquilo ali dentro de um nível racional, mas você entrar ali numa discussão ferrenha, discórdias, dissensões e facção. Quando Paulo entra aqui nessa questão aqui da facção, é a divisão. Hoje em dia a gente ouve muito falar de facção criminosa, não é? Tem a facção tal que está brigando com a outra facção, ou seja, é um princípio, não é, falso. Facção é um princípio falso. Facção é quando você tem ali, você se divide num ideal criminoso. Essa facção dentro de nossas igrejas. Então, quando Paulo está ali escrevendo a igreja aos Coríntios, Paulo vai falar, porque um diz que eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de não sei quem. Então, Paulo, ele vai dizer que um planta, o outro rega, não é? Mas é o outro que colhe. E ele vai dizer que
que não existe esse partidarismo dentro da igreja. Então aqui essas facções, elas é bem contextual, irmãos, porque muitas das vezes nós vemos esse tipo de briga, de partidarismo, né? A porfia, o ciúme, a facção, é tudo ali, uma coisa está ligada com a outra e no final, não é, praticamos ali elas se não tomamos realmente cuidado em buscar ali andar no Espírito. Mas ele continua aqui, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria. A bebedice e a glutonaria está dentro das obras, não é, relacionadas ao próprio corpo. Não é que beber e comer, irmão, seja pecado. O pecado está no excesso, o pecado está no exagero. E aqui também a gente pode entender o contexto em que Paulo está escrevendo porque havia os cultos praticados, os cultos hereges, idólatras, que eram praticados, né, naquela época, e tinha ali essa questão da glutonaria, de comer e depois dar vazão aos apetites sexuais. Então está ali bem esclarecido, né, bem colocado aqui por Paulo. Mas ele continua aqui, ele diz que invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então observe que não são só essas coisas. Paulo está dizendo coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo aqui está alertando para aqueles irmãos, olha, se vocês continuarem na prática desses pecados, eu já avisei vocês que não herdarão o reino dos céus. Aqui, irmãos, Paulo não está falando de alguém que inadvertidamente caiu num desses pecados, que em algum momento cedeu a uma tentação, cedeu a um ciúme, ou teve um excesso de raiva, né, um excesso de ira ali e fez alguma coisa, mas Paulo está se referindo às pessoas que andam realmente nesse caminho, que não estão buscando vencer essas coisas. Nós precisamos, irmãos, lutar contra as obras da carne. E essa luta, ela é constante e ela é diária. Todo dia nós temos que matar um leão, nós temos que vencer ali as obras da carne. E isso nós só vamos conseguir realmente andando em espírito, ou seja, buscando ser cheios do Espírito Santo. E como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Tendo um relacionamento com Ele. É através do estudo da palavra, é através da oração, é buscando encher a minha cabeça, colocar, ouvir, pensar nas coisas que são do Espírito e não nas coisas que são da carne. A pessoa fica, irmãos, ouvindo, né, esses funks da pesada, que falam praticamente de atos sexuais explícitos, fica com aquilo ali martelando dentro da cabeça dela, passa o dia ouvindo na rádio, né, essas músicas, essas coisas, ou assistindo filmes onde tem cenas de pornografia, cenas de incesto, cenas de violências. Ela passa o dia ouvindo aquilo ali. No final do dia, ela está cheia de quê? Do espírito ou das obras da carne? O que ela vai pensar? Com o que ela vai sonhar quando ela for dormir? Nas coisas relacionadas ao espírito ou nas coisas da carne? Quando ela tiver que lutar contra uma tentação, você acha que ela vai estar mais fadada a ir para que lado? Então, são essas coisas que nós precisamos pensar quando ouvimos determinadas coisas, quando assistimos determinadas coisas, ou mesmo quando estamos em determinados ambientes. E Paulo continua, mas o fruto do Espírito aqui é muito interessante porque o fruto aqui é fruto literal. Paulo está usando aqui como se fosse a palavra utilizada para se relacionar a laranja, banana, figo. Então é fruto literal. O fruto, e quando Paulo vai dizer
com relação ao pecado, ele vai dizer obra. Obra é mérito humano. Fruto é uma produção, resultado do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele é produzido em mim quando eu ando em Espírito, quando eu busco o Espírito Santo, quando eu estou buscando o Espírito, automaticamente esses frutos são produzidos, que são o amor, a paz, a bondade, a benignidade. Então, está ali, é produzido pelo Espírito. E o que Paulo vai falar? Sim, irmãos, aí essa produção é uma produção natural. E aí eu até coloquei aqui que a árvore boa, ela dá bons frutos. E aí a gente volta ao exemplo que eu acabei de dar, quando eu estou ali assistindo pornografia, assistindo a seriados inadequados, ouvindo músicas pornográficas, em bate-papo, né, nas mídias sociais que realmente com piadas, com coisa que não me acrescenta. Eu estou produzindo que tipo de fruto? Uma árvore boa, ela dá frutos bons, mas uma árvore má, ela vai dar frutos maus. Então, quando você está buscando essas coisas que não são do Espírito, você não vai ter fruto bom para produzir. Não vai sair de você frutos bons, vai sair obras da carne. Pecador não produz nada bom, pecador produz pecado. Ele vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E aí a gente vê aqui que o amor, irmãos, é algo que é como se ele fosse... o amor, ele não é um sentimento nosso. O amor não é um sentimento nosso, não é aquilo ali, eu estou amando determinada coisa. O amor aqui, ele é resultado da ação do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito Santo dentro da minha vida que me faz produzir amor. E ele vai falar também da alegria e da paz, ou seja, o que é a alegria? A alegria, Paulo vai dizer, não é? Eu aprendi a viver contente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é algo que é também produzido pelo Espírito Santo. E Paulo vai falar aqui da paz. A paz, irmãos, a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, também é fruto do Espírito, que está ali produzindo em nós paciência. Paciência é você suportar, é você ter, não é, alguma coisa, alguma situação ou alguma pessoa ali realmente tirando a sua paz, tirando a sua alegria, e você ter paciência para suportar, não é? Paciência é suportar as agruras. E apesar de estar ali com todas as razões, com todos os motivos para ser ignorante, você ser gentil. Isso é você ser paciente com alguém. E isso é uma coisa que a gente realmente não vê, irmãos. A gente não vê paciência dos jovens com relação aos pais idosos. A gente não vê paciência com relação no trato com as crianças. Hoje em dia, cada vez mais, paciência está sendo uma coisa escassa nos relacionamentos. Paulo vai continuar falando ali da bondade. O que é bondade? Não é aquilo que é bom, aquilo que é certo. É fé. Fé aqui ele está falando de fidelidade. É alguém que é fiel, alguém que é confiável, que não trai o outro. Mansidão. Mansidão é diferente, não é de fúria. A pessoa que é mansa, ela não é o oposto, né, de fúria. Domínio próprio é quando eu consigo me conter. Quando o domínio próprio ele é interessante porque às vezes uma pessoa que tenha domínio próprio na nossa sociedade, ela vai ser confundida com alguém que seja covarde. Mas o domínio próprio não é que você seja covarde. O domínio próprio, você ter domínio próprio é você saber que você poderia vencer aquela batalha, mas mesmo assim você deixar de lado.
porque você tem o domínio, você sabe que ao vencer você estaria machucando, você estaria prejudicando alguém. Então você se contém, isso é ter domínio próprio. Domínio próprio também, irmãos, aqui é relacionado lá com todas essas outras coisas, não é? Quando, por exemplo, a gente fala de glutonaria, a gente fala de bebedice, também é um ponto em que você precisa utilizar o seu domínio próprio, você ter controle sobre a sua vontade, né? Você dominar a sua vontade, isso é ter domínio próprio. E Paulo vai continuar aqui. Contra estas coisas não há lei. Então, novamente, ele usa ali aquela expressão do versículo 18, que ele diz que se vocês sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vocês não estão debaixo dessa lei. Agora, Paulo vai falar, se contra estas coisas, ou seja, contra o amor, contra a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Porque o que a lei vai falar sobre essas coisas? Se você consegue andar em espírito e produzir esses frutos, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que os que são de Cristo, ele diz aqui que crucificaram a carne. Ou seja, eles pegaram todos esses desejos, todas essas obras da carne e crucificaram. Cristo, ele morreu numa cruz, ele morreu ali crucificado. E é muito interessante essa expressão aqui de Paulo, porque a morte de cruz era uma morte definitiva. Quando uma pessoa era condenada à morte, ou até hoje, existem algumas situações que a pessoa ela era, por exemplo, enforcada, mas às vezes o laço ali não ficava direito, alguma coisa acontecia e a pessoa conseguia sair viva daquela situação onde ela foi exposta à morte. Mas a morte de cruz, ela não tinha essa expectativa. Por quê? Porque o condenado ele ficava lá preso na cruz até que ele morresse. E eram colocados guardas para que vigiasse o prisioneiro e ele não saísse dali até que ele tivesse morrido. E também para que ninguém viesse ali e retirasse aquela pessoa da cruz e dessa forma ela não morresse. Então a morte de cruz, ela era assim, definitiva. E Paulo está dizendo, se vocês são de Cristo Jesus, não é? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então você colocou todos os seus desejos carnais na cruz e não tem jeito, irmãos, ninguém não pode ser tirado dali. E ele vai dizer, você crucificou com as suas paixões e com as suas concupiscências. Agora, o que acontece, irmãos? Algumas vezes nós crucificamos, nós colocamos os nossos desejos carnais lá, crucificamos ele, mas vira e mexe a gente fica ali adulando, bajulando, olhando, como que flertando com o perigo. Se você sabe que você, irmãos, tem ali uma tendência, por exemplo, eu não vou dar exemplo sexual, vamos ali, se você sabe que você come desenfreadamente, por que você vai num restaurante, por exemplo, e você vai pedir o refil do refrigerante, ao invés de você pedir a latinha de refrigerante? Quando você pede a latinha, você está consumindo ali 350 ml. Quando você usa o refil, o copo é de 500 ml. Bebeu o primeiro, está no segundo, foi 1 litro. Entendeu? Então, isso é flertar. Eu poderia aqui dar centenas de outros exemplos, mas vamos ficar aqui num exemplo leve, num exemplo light. Não é? Isso é flertar, irmãos. Você crucificou ali a sua falta de domínio próprio, a sua glutonaria, a sua bebedice, e de repente você fica ali.
Uma pessoa que é viciada em álcool, ela não pode fazer reuniões e encontros com amigos em bares. Porque ela está ali flertando com o perigo. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque você crucificou, e quando Paulo utiliza esse exemplo da crucificação, a gente precisa lembrar que a morte na cruz, ela era definitiva. Não havia escapatória para quem fosse condenado a morrer na cruz. E aí ele continua aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é interessante, irmãos, porque é como o verbo aqui, o andemos também no Espírito, já não é mais, de realmente você está andando. O primeiro andai lá, digo, porém, andai no Espírito, Paulo estava ali fazendo uma referência, ele usa aqui o verbo, ele estava querendo significar que você se relacione com o Espírito. Agora aqui, quando ele diz andemos também em Espírito, já esse andemos aqui, lá no grego, ele quer dizer realmente você caminhar, você praticar aquilo. O que Paulo está dizendo? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é como se fosse, por exemplo, um pastor de ovelhas. Ele conduz as ovelhas para um pasto verdejante, mas quem caminha, quem anda para o pasto verdejante é a ovelha. Então aqui Paulo está dizendo, se vivemos no Espírito, se somos conduzidos pelo Espírito Santo, andemos também no Espírito, ou seja, caminhem no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. O que é vanglória, irmãos? É glória vã, é glória em vão, é glória inútil. Então não nos deixemos possuir de vanglória, de glória inútil, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, é um sentimento comparativo, de querer sempre ser melhor do que o outro. Paulo, ele encerra esse capítulo nos advertindo que nós não devemos nos deixar possuir de vanglória, de glória vã, provocando, né, um ao outro, tendo inveja um do outro, querendo ser sempre melhor do que o outro. Então, eu espero que tenha ficado, esclarecido. Vale a pena, irmãos, pegarmos um dicionário bíblico, pegarmos aqui as obras da carne, os frutos do Espírito, e achar algum local aí na sua Bíblia e colocar aí o seu entendimento, não é? Aquilo que você está aprendendo com relação a isso. E eu espero que você tenha um final de dia agradável e que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração e completando aquilo que eu não fui capaz de trazer nessa manhã. Que o Senhor esteja te abençoando. Amém.